Muito bem, galera. Muito bem, meu nome é Alain Maurício e eu estou aqui no meu canal para a gente falar um pouco de religião. No meu ponto de vista, eu acho que o melhor curso de teologia que o cara pode ter é o cara analisar a Bíblia sozinho, com calma, devagar, porque é assim, se o cara for tomar um curso de teologia com um teólogo católico, ele vai puxar todo para o catolicismo, a doutrina, os dogmas, paradigmas, vai ser tudo em virtude da visão católica. A mesma coisa os evangélicos, a mesma coisa o ortodoxo, vai cada um puxar pelo seu segmento, pela sua religião. E o cara aprendendo devagar, versículo por versículo, capítulo por capítulo, bem devagar, o cara tem mais facilidade de aprender, de interpretar, né, algumas passagens. Se não, vejamos. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve a luz. Deus viu que a luz era boa. Deus viu que a luz era boa. Tem alguns céticos que batem em cima dessa passagem aqui, que fala que, ué, Deus só viu que a luz era boa depois de fazer. Mas isso aqui vamos relevar, porque ele sendo todo poderoso, né, ele pode ter se materializado e visto com os olhos. Depois que ele fez, ele olhou com os olhos. Isso aqui a gente pode relevar, vamos relevar. E separou a luz das trevas. Separou a luz das trevas. Separou a luz das trevas. Quando a gente separa uma coisa é porque estava junto, estava impregnado, estava misturado. Separou a luz das trevas. Rapaz, essa passagem aqui ficou meio obscura. Será que a luz das trevas era uma só? Ele separou? Não, estava misturado. Não, isso aí, vamos relevar, deixa quieto isso aí. Deus chamou a luz de dia e Deus chamou a treva de noite. Chamou de noite as trevas. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Muito bem, aqui no versículo 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento, e separe as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram acima do firmamento. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu. Peraí, rapaz, me perdi aqui. Separou as águas que ficaram acima do firmamento e as águas que ficaram abaixo do firmamento. Ou seja, separou as águas que ficaram acima do céu das águas que ficaram abaixo do céu. Porra. Olha, por essa passagem aqui, ele está afirmando, né, está sendo categórico, que lá no céu tem água. Se bem que não vai nos adiantar de nada, né? Porque já seremos espírito e não sentiremos sede. Rapaz, essa passagem aqui deixa quieto. Vamos relevar essa passagem aqui, porque ficou aqui meio água no céu. Bem, deve ter outro propósito lá, né? O Criador deve saber. Vamos deixar quieto isso aqui. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus: ajunte-se no só lugar as águas que estão abaixo do céu, estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou mares o conjunto de água. E Deus viu que era bom. Olha, rapaz, que maravilha. Então Deus disse: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação,
plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem semente de acordo com suas espécies. Olha só, rapaz. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a manhã e a tarde do terceiro dia. Olha, no terceiro dia Deus fez todas as plantas, rapaz. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia das noites. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Espera aí, rapaz. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. E passaram-se a manhã e a tarde do quarto dia. Passaram-se a manhã e a tarde do quarto dia. Peraí, rapaz. Houve manhã e tarde no primeiro dia. Houve manhã e tarde no segundo dia. Houve manhã e tarde no terceiro dia. E Deus só fez o sol no quarto dia? Rapaz. Deixa eu passar aqui de novo, rapaz. Manhã e tarde no primeiro dia. Manhã e tarde no segundo dia. Manhã e tarde no terceiro dia. Deus só fez o sol no quarto dia? Rapaz, agora eu me lembrei uma certa vez que umas testemunhas de Jeová vieram aqui na minha casa, né? Aí eu perguntei dessa passagem para elas enrolaram, tentaram explicar, dizendo que Deus era luz, que Deus foi fazendo as coisas iluminando, e no final da tarde foi ficando cansado e apagou de noite. Aí eu, porra, eu não segurei, acabei de dar risada, até elas mesmas ficaram até sem graça, porque essa passagem aqui tá meio obscura, viu? Só Freud explica. Só Freud explica. Rapaz. Mas deixa quieto, vamos relevar essa parte aqui. Vamos relevar. Versículo 20. Disse também Deus: encham-se de águas, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu, embaixo do firmamento, é lógico. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com suas espécies, e de todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Ou seja, no quinto dia ele fez os animais, né? E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, o rebanho doméstico de acordo com suas espécies, e demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou tudo bom. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Muito bem. Criou Deus o homem à sua imagem. À sua imagem Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: Eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos. Ou seja, no sexto dia Deus fez o homem e a mulher e deu tudo para ele, né? Os frutos, as árvores, elas servirão de alimento para vocês, e dou os vegetais como alimento a tudo que tem fôlego de vida, ou seja, todos os animais, né? A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Capítulo 2. E assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que nele há. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. Ou tá uma poluição sonora, vou até pedir desculpa, porque é toda hora um carro de som passando aí na rua, rapaz. Aí uma poluição, quem não mora em condomínio fechado sofre, viu? Que é uma poluição sonora, é moto, é gente fazendo batuque, é não sei o que, mas vamos continuar aqui. E assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia Deus descansou. Descansou não, vamos deixar aqui, relaxou. Inclusive na minha Bíblia eu risquei, né, a palavra descansou e coloquei assim, relaxou em cima. Porque já tem outra passagem que eu já li que diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Aí eu risquei essa palavra e coloquei em cima, relaxou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele Deus descansou de toda a sua obra que o realizara. Essa é a história das origens do céu e da terra, dos tempos que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quando o Senhor Deus fez o céu, a terra e o céu, ainda não tinha brotado nenhum arbusto. Oxi, rapaz, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Espera aí, rapaz, um balaio de gato aqui. Não havia planta nenhuma, ainda não tinha brotado nenhum arbusto, nenhuma planta, e não havia germinado nenhuma. Poxa, isso aqui no capítulo 1, rapaz, versículo 11. Deus já tinha feito, no terceiro dia da criação, Deus fez: cubram-se a terra de vegetais, bambambam, cada um segundo a sua semente, cada planta segundo a sua semente, cada árvore de acordo com sua semente, cada um com suas espécies, bambambam, bambambam. E aqui depois do sétimo dia, depois do sétimo dia, ainda não tinha. No terceiro dia ele já fez as plantas. Aqui depois do sétimo, que ele já tinha descansado, não tinha nada ainda. Porra, que só Freud explica, viu, velho, o negócio desse aqui. Mas essa parte aqui vamos relevar, velho, vamos relevar, porque olha, aqui vamos parar aqui. O vídeo já tá já tem quase 15 minutos, né? Vamos parar aqui no capítulo 2, versículo 5. No próximo vídeo a gente começa do capítulo 2, versículo 6, viu? Um abraço, valeu.